Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem bacana, onde ela nos fala sobre o Teorema de Laplace. Bem, o Teorema de Laplace é uma maneira de calcularmos o determinante de uma matriz de preferência de ordem igual ou superior a 4, pois com ordens iguais a 3 ou ordem igual a 2, geralmente a gente utiliza a regra de Sarry. Como é que funciona, então, de repente, esse Teorema de Laplace? Vejamos aqui o texto. O cofator AIJ de um elemento AIJ de uma matriz quadrada é o número que se obtém ao multiplicar a potência menos 1 elevado a I mais J pelo menor complementar de AIJ. Opa! Vamos analisar, então, aqui dois elementos bem importantes dentro do Teorema de Laplace, que são o cofator e o menor complementar. Bem, o menor complementar, ele existe para todo e qualquer elemento pertencente a uma matriz. Como a gente está trabalhando com determinantes, essa matriz, obrigatoriamente, tem que ser uma matriz quadrada. E essa matriz quadrada, aqui nesse exemplo eu estou pegando uma matriz de ordem 3, pois ela possui 3 linhas e 3 colunas. Automaticamente, essa matriz ela possui 9 elementos. Se ela possui 9 elementos, ela poderá ter 9 menores complementares. Então, cada elemento pertencente a essa matriz, ele possuirá o seu menor complementar. Mas, ao calcularmos o determinante da matriz inteira em relação ao Teorema de Laplace, nós dependemos também do cofator. E o que é o cofator? É justamente essa potência de menos 1 elevado a I mais J, onde o I e o J são os valores referentes à posição de cada elemento. Opa, calma lá. Como assim a posição de cada elemento? Vamos supor que eu vá considerar esse primeiro 3 da primeira linha. Reparem que esse 3 ele se localiza na primeira linha e na segunda coluna. Automaticamente, então, esse elemento é o elemento A12, ou A12, justamente pela localização. E aí, ao calcularmos o cofator, eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 2, cujo resultado é 3. Bem, pelo fato de a nossa base aqui ser uma base igual a menos 1, eu tenho duas possibilidades. Quando esse menos 1 estiver elevado a um valor par, automaticamente o seu resultado será positivo. Quando esse menos 1 estiver elevado a um expoente ímpar, automaticamente o seu resultado continuará sendo negativo. Mas como é que a gente repara se o valor vai ser par ou vai ser ímpar? Logicamente, pelo resultado da soma de I com J. Então vejamos, eu tenho aqui essa matriz A. Essa matriz é de ordem 3, ou do tipo 3 por 3. Geralmente, a gente utiliza o Teorema de Laplace para calcularmos determinantes em matrizes de ordem igual ou superior a 4, mas nada impede de calcularmos o determinante com matrizes de ordem 3. Bacana? Então vejamos aqui, olha só. Eu tenho essa matriz A de ordem 3, onde dela eu quero calcular o A11, ou seja, eu quero calcular o menor complementar e o cofator em relação ao elemento A11. Bem, esse elemento A11 equivale ao menos 2. Por que equivale a menos 2? Porque é a posição dele. Ó. A11 significa que o elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 1, que são justamente esses valores de I e J, vezes o determinante do que sobra. Opa, calma lá. Como assim o determinante do que sobra? Se eu estou considerando esse menos 2, eu vou eliminar a linha, os elementos, aliás, da linha e da coluna onde ele está. Então, se eu vou eliminar todos os elementos da primeira linha e todos os elementos da primeira coluna, eu vou ficar, então, com os outros valores. E aí eu vou ter uma nova matriz. E essa nova matriz vai ser igual a quem? Vai ser essa matriz onde eu tenho 2 e menos 2 na primeira linha e eu tenho 0 e 3 na segunda linha. E aí, nesse caso, pessoal, quando a gente vai calcular o determinante de uma matriz de ordem 2,
o que a gente faz? Nós deveremos resolver a multiplicação em diagonal, em relação à diagonal principal ou diagonal primária e em relação à diagonal secundária. Bem, a diagonal principal, essa diagonal que, analisando da sua esquerda para a sua direita, ela vem descendo. Então, vou ter 2 vezes 3, que é igual a 6. A diagonal secundária é a diagonal que, analisando da sua esquerda para a sua direita, ela vem subindo. Só que um dos elementos dessa diagonal é 0. Se é 0, a gente esquece. Até porque esse cálculo é feito com multiplicação. E todo valor multiplicado com 0 é igual a 0. Beleza? Então, o resultado final desse elemento é igual a 6. Pois menos 1 elevado a 1 mais 1 dá 1 positivo. E 1 vezes 6, que é o resultado desse determinante, dá 6. 1 vezes 6 é 6, tá bom? Então, quer dizer que, de repente, esse resultado 6 é o valor do determinante da matriz toda? Não. Esse é o determinante somente desse elemento A11. Quando a gente trabalha o teorema de Laplace, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Eu tenho que calcular o determinante em relação a todos os elementos de uma mesma linha ou de uma mesma coluna. Vamos verificar aqui no outro exemplo. Olha só, eu tenho aqui essa matriz D. Essa matriz D é de ordem 4, pois ela possui 4 linhas e 4 colunas, tá? De preferência, qual é a dica que eu te dou? De preferência, você vai pegar a linha ou a coluna onde nela você tiver o maior número possível de zeros. Por que isso? Porque para utilizar o teorema de Laplace, eu tenho que pegar o elemento que você está considerando, multiplicá-lo pelo cofator e multiplicá-lo pelo determinante do menor complementar. E aí, quando a gente pega elementos iguais a 0, como está envolvido em multiplicação, 0 vezes qualquer valor numérico sempre é 0. E aí a gente vai esquecer e ficar com uma quantidade de cálculos bem menor e mais fácil de resolver e assim achar o nosso determinante. Então veja, eu tenho aqui a primeira linha, onde eu tenho 3 elementos iguais a 0 e um elemento igual a 4. Eu vou pegar essa linha. Mas se você preferir também, você poderia pegar aqui, ó, a segunda coluna, onde nessa segunda coluna você também tem 3 elementos iguais a 0, tá bom? Aí vai de preferência. Eu quis pegar a primeira linha, então vamos seguir a partir daqui. Como eu tenho 3 elementos iguais a 0, eu vou trabalhar somente com esse elemento 4. Então, eu vou trabalhar somente com esse elemento A11, ok? Então, vejamos. Eu tenho que pegar esse elemento, que é o 4, multiplicá-lo pelo cofator. Esse cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque é justamente a posição desse elemento 4, onde ele está localizado na primeira linha e na primeira coluna. E em seguida, eu devo multiplicar pela determinante, né, da matriz do menor complementar, ou seja, se eu vou pegar esse 4, eu elimino também essa primeira coluna. Então, eu vou trabalhar com a matriz do que sobra aqui, ó, tá certo? E eu coloquei em destaque. Ao resolvermos o determinante dessa matriz, utilizando, de repente, a regra de sair, a gente acha como resultado igual a menos 12. Então, eu vou ter 4 vezes 1. Por que 4 vezes 1? Porque aqui em cima, reparem que eu tenho menos 1 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, menos 1 elevado a 2, que é um valor par, dá como resultado um positivo. Logo, então, 4 vezes 1 vezes menos 12, o nosso resultado final é menos 48. Isso quer dizer, então, pessoal, que o determinante dessa matriz aqui todinha vale menos 48. Se você escolher qualquer linha que você queira, ou qualquer coluna, você vai ver que ao resolver todos esses cálculos referentes a cada menor complementar e somar os valores, você vai achar sempre como resultado menos 48, porque ele é o valor referente ao determinante da matriz completa, tá? De repente, onde é que você pode associar, né? Onde é que você pode perceber que existe
ou que, no caso, eu posso aplicar o Teorema de Laplace? Bem, para quem faz compra online, em qualquer empresa que você vá comprar, qualquer site, ele deve ter um estoque. E aí, essa matriz, ela pode ser referente ao seguinte: as linhas são a quantidade de elementos ou a quantidade de produtos que eles têm em estoque, e as colunas são em relação às vendas que eles fazem em um determinado mês, semana ou ano, não sei, né? Mas independente disso, eu tenho aqui essa divisão. E esse teorema de Laplace, quando você realiza e calcula o determinante em relação a cada um desses valores, você consegue de repente achar a quantidade de vendas. E com isso, a diretoria ou o pessoal responsável pelas vendas consegue perceber se de repente essas vendas estão satisfatórias ou não. Então, nessa aula, nós trabalhamos aqui o teorema de Laplace, onde é uma ajuda para calcular determinante de matrizes de ordem igual ou superior a 4. E, nesse caso, ela depende exclusivamente de um cofator e do menor complementar. E também eu te mostrei como a gente consegue calcular esse determinante utilizando como exemplo uma matriz de ordem 4. Fique à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!